Beleza. Compartilhar a tela. Beleza, todo mundo vendo aí? Então, beleza. Vamos aprender como abrir um arquivo de texto hoje e escrever coisas nele. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma pastinha aqui, uma pasta chamada arquivos, e vou colocar aqui o meu arquivo.py. Beleza. Então, isso aqui é um arquivo, arquivo.py. É a extensão do arquivo. Se eu vier aqui no Windows, por exemplo, eu posso ter. Cadê? Deve. Aqui perto. Então, eu posso ter vários tipos de arquivo. Tem arquivo.py, .txt, por exemplo. Nível txt. Teste. Teste.txt. E se eu abrir esse arquivo, por padrão, o Windows tenta reconhecer quem que são os editores padrão dele. Por exemplo, TXT ele vai abrir com o Notepad. Mas se eu quiser, eu posso clicar com o botão direito dele aqui e abrir com o que eu quiser. Visual Studio Code, por exemplo. Também é um editor de texto. E aqui eu posso colocar o que eu quiser. Sei lá. Olá. E eu posso salvar esse arquivo e fechar. Então, quando eu abrir esse arquivo novamente, vai ter um olá lá dentro, em forma de texto. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai, via script, criar um arquivo, escrever algo dentro e fechar esse arquivo. Beleza? Via código. Então, beleza. Primeira coisa, abrir um arquivo. A gente vai usar o comando open, que é o open que a gente abre um arquivo. Então, é open, abre parênteses, ó, file, ele que é o diretório do arquivo, beleza? Com o formato dele. Por exemplo, e aqui, ó, eu vou ter por exemplo, chamado file igual a isso aqui. Então ele vai ter o manuseio desse arquivo nessa variável aqui. Eu vou criar um arquivo chamado teste.txt e aqui como segundo parâmetro desse cara, eu tenho que passar para ele qual que é o modo que eu vou querer abrir esse arquivo. Por exemplo, imagina que eu abri esse arquivo aqui, txt. Eu abri ele aqui. E eu faço ele abrir com um outro programa. Se os dois programas abriram ele em modo de edição, um deles não vai conseguir salvar. Se eles abriram só como modo de leitura, aí o outro como edição, aí quem editar consegue editar, porque o outro só está como leitura. Aí não tem problema. Mas se dois softwares abrirem com modo de escrita, de escrever, não só leitura, vai dar ruim para alguém salvar, entendeu? Então é importante saber disso e por isso que o Python dá a nossa ferramentas para isso. Existem esses milhares de tipos aqui. Os principais seriam. Deixa eu pegar a colinha. Faz tempo que eu não mexo com isso. Cadê? Calma aí. Python Files. Aqui, ó. Então eu tenho o modo R, que é Read, que é só leitura. E eu tenho o modo W, que é Write, do inglês Write. Beleza? De escrita. Então eu vou colocar ele no modo W e beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever algo nele. Então eu vou pegar file.write. Lembra lá da orientação objeto? Então, isso aqui é como se fosse uma classe, ele instanciou ele e ele guardou o objeto dele aqui. E ele tem métodos, ele já está com esses métodos. E aqui está tudo isso. Então eu vou dar file write e eu vou escrever olá. E depois que eu fizer isso, eu vou fechar o arquivo. Então, abri o arquivo no modo write de escrita, escrevi olá e eu vou fechar o arquivo. Na hora que eu rodar isso aqui,
Olha lá. Ele rodou. E já acabou, né? Se eu vier... Cadê? Aqui, ó. Tá aqui. Olha lá. Ele criou um arquivo chamado olá.txt. Eu vou apagar esse arquivo aqui pra vocês verem a mudança de novo. Então, ó. Rodei. E ele criou o arquivo novamente aqui. Beleza? Deixa eu ver. Como esse arquivo está aqui dentro da pasta, eu queria que ele criasse aqui dentro da pasta. Vamos colocar... Não sei se eu consigo colocar diretório aqui. Seria arquivos barra teste. E vou rodar. Olha lá. Pronto, agora sim. Agora resolveu o problema aqui de criar fora da pasta. Então ele criou o arquivo aqui, ó. Arquivos teste.txt no modo write aqui dentro. Então eu vou criar esse arquivo, eu vou colocar escrita arquivo. Dentro da pasta arquivos eu vou colocar só escrita.py, o nome dele, beleza? Aí isso aqui escreve o que você quiser, você pode escrever qualquer coisa. Pode colocar número, letra, texto, livro, qualquer coisa aí dentro de texto você consegue fazer. Inclusive você consegue escrever outros arquivos Python por dentro desse daqui. Mas enfim. Aí agora vamos ver leitura. Então, new file, leitura.py. Então vamos lá. File igual a open. Qual que é o arquivo? Vamos usar o nosso teste. Então vai ficar dentro da pasta arquivos barra teste.txt. E aqui vamos colocar o modo dele. Vai ser o modo R, que é de read. Então, modo de leitura. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está escrito no file, né? Então, como que eu faço isso? Ah, calma que eu tenho minha colinha. Aí. Ok, aqui, ó. Para eu pegar o texto dele, é file.read, ler. Aí ele vai ler o arquivo para mim. Isso aqui eu vou colocar uma variável chamada conteúdo, recebe isso aqui. E aí eu vou dar um print em conteúdo. Vou rodar, olha lá, olá. O conteúdo desse arquivo é olá. Imagina que eu vou rodar isso daqui e eu vou escrever olá. Meu nome é Igor. Vou rodar isso aqui. E ele vai escrever esse texto aqui nesse cara aqui, ó. Perceba que com esse cara aqui eu coloquei um acento, né? Espera só um pouquinho. Aí. Calma aí que o meu mouse desconectou. Aí. Tá. Aí eu escrevi isso aqui dentro desse texto aqui, desse cara aqui, né? Eu vou usar o dessa forma aqui, ó. Que daí dá menos problema. Pronto, escrevi aqui. E daí na leitura, se eu rodar a leitura, ele vai ler: olá, meu nome é Igor. Beleza? Então, escrita e leitura. Escrita e leitura. Tá. Agora imagina que eu tenho esse teste. Se eu rodar esse escrita de novo e alterar aqui: olá, meu nome é Igor. Olá, meu nome é Paulo. Se eu rodar isso aqui, ele vai trocar o texto daqui. Imagina que eu não quero trocar o texto. Eu quero adicionar texto. Eu queria que ficasse: olá, meu nome é Igor. Que ele colocasse sempre mais coisas. Aí eu vou abrir o arquivo no modo de append, de adicionar coisas. É assim, ó. New file, adicionar.py. Aqui, ó. Então vai ter meu file igual a open arquivos barra teste.txt no modo A. Acho que é o modo A. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, o modo A vai adicionar coisas no arquivo quando der um write. File.write. Olá, eu sou a nova linha.
beleza? Então eu tenho um arquivo aqui que tá, olá, meu nome é Paulo, e eu vou rodar esse cara. Aí em vez de, opa, olha lá, ó, ele adicionou esse novo cara. Só que ele adiciona depois, né? Ele não falou pra ele quebrar ele. Tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso, cadê o adicionar aqui? Ó? Eu posso colocar um barra N aqui, ó, barra N. Eu não lembro se é esse barra ou essa barra aqui. É essa aqui, ó. Barra N é quebra de linha, tá? Então se eu adicionar várias, rodar várias vezes aqui, ó, na que eu vi aqui, ó, ele quebra a linha. Ou tem uma forma mais elegante de fazer, que é write line. Write line. Eu acho que é assim. Vamos ver. Deixa eu apagar isso aqui e rodar o adicionar. É, ele não quebra. Então o melhor mesmo é o write e o barra N. Pode colocar sempre o barra N no final, que daí ele vai quebrando para os próximos. Inclusive na hora que a gente colocar, né? Então pode deixar esse último aqui com barra N. É contra barra, tá? Então, ó, se eu rodar isso aqui, ele vai zerar o arquivo para isso. Se eu mandar o leitura, ele vai ler o arquivo. Olá, meu nome é Paulo. E você viu que eu coloquei um barra N. Então ele quebrou a linha aqui, ó, a última linha em branco. E se eu adicionar, eu abrir o arquivo aqui, olha lá, eu sou uma nova linha. Se eu rodar esse cara de novo, ele vai adicionando na próxima linha. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou tentar deixar aberto todos os arquivos aqui, ó. Escrita, leitura e o adicionar. Aí, ó. E o teste. Não sei se dá pra ler todos. É. Eu vou deixar sem o. Eu vou deixar o teste aqui embaixo. Também. Deixa eu fechar isso aqui. Acho que dá pra ler todos, né? Aqui. Beleza. Então, escrita, leitura e adicionar. Exercício. Vamos lá. Faça um programa em Python que abra um arquivo e que ele pegue do teclado. Vocês vão ter um input, uma variável, que ele pegue do teclado o seu nome e salve dentro desse arquivo. Beleza? Vamos lá. 5 minutos. Vou colar no chat aqui os. Todo mundo entendeu o que é pra fazer? Boa. Beleza, tenta aí.
Boa, Thiago, é isso mesmo. Quem for conseguindo pode me mandar no privado. Hum. Então, Fernando, o teu, você colocou o print dentro do write. O print é um comando que exibe na tela, então ele não retorna valor, entendeu? E daí não precisaria da variável. Eu vou reescrever como você faria.
pode ler a variável onde você quiser. Aí depois só usar o valor dela. Mas se você quisesse formatar. Opa, é só. Ele quebrou ali, mas. Deixa eu editar. Mas. Ixi. Aí. Mas se você quisesse formatar o texto que vai lá, você faz assim. Beleza? Vê se fez sentido pra você. Então, Duda, você tem uma pasta. Você criou uma pasta com o nome, né? Você criou o arquivo dentro dela. Aí o nome dessa pasta é o nome que eu coloquei aqui, ó. Tenta sem essa parte aqui. Vê se funciona. Deixa só o nome do arquivo. IW. Boa. Pera, qual parte? Aqui, ó. Na minha tela, tá vendo? Tira a parte aqui que tá escrito arquivos. Só apaga ela aqui e roda. Vê o que acontece. Com a barra, tá? Tem com a barra também. Deu certo? Veja se ele criou um arquivo teste.txt na raiz do seu projeto. Não, não você criou. O programa que você escreveu criou um arquivo. Mas ele tá escrevendo o que você tá colocando ali.
Hum, tá, então depois a gente tenta corrigir o teu, então. Beleza, então. Isa, você tá conseguindo fazer? Deu certo o teu, então? Beleza. Então vou dar continuidade aqui. Então, a gente tem o adicionar, tem o leitura e tem o escrita. A maioria de vocês já conhece. Já conhece o Excel, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Calma aí. Tá, antes de mostrar o Excel, eu vou mostrar outra coisa antes. Beleza, ó, eu tenho o arquivo de adicionar, o arquivo de escrita e de leitura, né? Aqui no de leitura, eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Aqui no meu teste eu vou colocar assim. É, eu vou colocar o meu nome na primeira, na segunda linha eu vou colocar minha idade e depois eu vou colocar, sei lá, meu endereço. Rua tananã, nananana. Beleza? Como que eu rodo isso aqui na leitura? Se eu só rodar, ele vai rodar esses caras aqui, né? Tá. Agora imagina que eu quero essas três informações em três variáveis. Eu posso usar. Lembra que o que quebra a linha aqui é um cara chamado barra N? Ele não aparece pra gente, porque ele só está sendo interpretado. Eu aqui no file read eu consigo chamar um cara chamado split e eu consigo passar ele aqui, ó, o barra N. Agora vamos printar o conteúdo. Olha lá, ó, tenho Igor 29 Rua Tananã. Então eu podia ter esse cara aqui e eu posso ler cada cara daquele ali numa variável. Então a primeira seria nome, seria idade e endereço. Aí eu teria F nome dois pontos, nome, aí eu teria nome, idade, endereço. Deixa eu só arrumar o aqui e um cedilha. Tá? Aí, se eu rodar, eu vou ter lá, ó, nome Igor, idade 29, endereço Botananã. Mas o que, que é mais comum? Eu ter um registro assim ou ter vários registros assim? Então o que, que eu poderia ter? Eu poderia ter Igor, 29, rua, tananã, lá 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 lá. Beleza? Aí o que, que eu poderia fazer? Ter outros nomes aqui embaixo. E daí eu, quando acabar aqui, ó, ou eu coloco um ponto e vírgula, ou eu coloco um barra N. Aí teria Paulo, 25, rua XXLLLA. Tanto número, sei lá, 9.000 alguma coisa. Teria Mariana, é, 30, rua, blá, 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 12. Beleza. Como que eu separo esses caras lá no meu arquivo para eu manipular eles? Então, perceba que se eu splitar eles por barra N, eu vou ter os três aqui. Então, beleza. Então, vamos fazer assim. Vamos splitar os três por barra N. E eu vou tirar esse cara aqui e eu vou dar... vou chamar de linhas. Então, se eu der um print linhas,
Olha lá, ó. A primeira linha ele pegou todo esse cara aqui, a segunda linha pegou todo esse cara aqui, a terceira todo esse cara aqui. E ele pegou uma quarta que não tem ninguém, porque eu quebrei aqui, ó. Então se eu rodar de novo, pronto. Nenhuma, beleza. Aí o que que eu posso fazer? Eu posso fazer um for linha em linhas e dar um print linha. O que eu vou ter? Eu vou ter cada linha daquela lá, beleza? Igor, Paulo, Mariana. O que que eu posso fazer aqui para pegar cada item desses separadinho? Deixa eu pegar aquele cara lá que eu tinha antes. Aqui, esse cara aqui. Deixa eu voltar meu código. Aí o que eu quero fazer? Eu quero ter esses três caras aqui para cada item daquele. Então vamos lá. O que que eu preciso fazer? Eu preciso splitar por vírgula, né? Cada item desse. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer nome, idade, endereço igual linha.split, vírgula. Aí eu vou rodar. Olha lá, nome Igor, idade 29. Eu vou colocar aqui para ele printar assim, ó. Print hash. Aí eu consigo colocar um vezes 20 aqui. Ele vai multiplicar essa string 20 vezes, tá? Daí ele separa os caras. Olha lá. 40, 50. Beleza? Vou colocar isso no início e no fim aqui. Olha lá. Aí ele separou os carinha. Então, ó, nome Igor, idade 29, endereço rua Tananã, nome Paulo, idade 25, endereço rua lá lá lá, nome Mariana, idade 30, blá blá blá. Entendeu? Então eu tenho esse arquivo aqui de texto, separado dessa forma, e dessa forma aqui eu consigo ir manipulando os dados. Então tudo aquele split que a gente usava lá, a gente splitava por espaço, aqui a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Barra N é quebra de linha. Cada linha estava separado por vírgula, os itens aqui. Aí eu dei um split por vírgula. Beleza? Aí eu consigo pegar todos esses caras aqui. Vou colar no chat para vocês terem acesso a esse código aqui. Beleza? Então, parte de criação de arquivo, abrir arquivo, ler arquivo, é isso. A gente vai usar de vez em quando isso, quando for fazer, por exemplo, conversão de arquivo, abrir arquivo de, por exemplo, CSV, Excel e tal. Aí a gente vai usar esse tipo de coisa. Mas no geral a gente usa pouco isso, porque no geral a gente guarda coisas em banco de dados. Daí a gente não vai usar muito isso. Mas se precisar, é assim que usa. Beleza? Vamos brincar um pouco de front-end agora? Então fecha aqui, fecha aqui. Cadê? Site aqui, ó. Lembra que tem meu site lá? Dá um clear aqui. Eu vou dar um Python -m http.server. E eu consigo rodar um directory aqui. Eu não sei se eu ensinei isso para vocês. E daí eu consigo colocar aqui site. Olha lá. Aí ele vai entender que é dentro dessa pasta e ele vai pegar meu index.html. Então eu vou colocar esse cara aqui. E cadê meu Chrome? Aqui. Eu vou atualizar. E tá aqui meu site, o que eu tinha criado. Esse negócio horroroso aqui. Beleza? Então, beleza. Aula passada eu tinha mostrado. Deixa eu. Aqui. Beleza. Opa. Aqui. Então tá. Aula passada eu tinha mostrado como criar isso aqui, como criar CSS, como estilizar, colocar corzinha, não sei o que. Hoje a gente vai aprender a colocar uma foto. Beleza? Então, eu vou mexer na estilização desse negócio aqui, vou deixar mais bonitinho. Então, o que que eu gostaria de fazer, por exemplo? Vamos minimizar isso aqui. Aqui, ó. Eu quero colocar bem aqui. Olá, eu sou o Igor, eu tenho 29 anos e eu sou programador. Eu vou colocar eles com a mesma fonte. Então, primeiro eu vou zerar todas as classes deles aqui, ó. Vou atualizar aqui. Olha lá, tá os três aqui com as classes zeradas. Eu não vou precisar mais dessas classes aqui, tá? Eu vou colocar outras classes. Essa center aqui ainda vai usar, que é essa center, e o container vai usar aqui. E esse daqui seta todos, com margem e padding 0. Beleza?
Então, eu vou deixar esses caras aqui e eu vou começar a escrever minhas classes a partir daqui. Então, aqui eu quero colocar, vou criar uma classe chamada title, de título. E aí eu vou colocar font size, vou colocar 42px. E eu vou colocar a cor como white. E esse fundo aqui eu vou mudar para algo, deixa eu ver, um pouquinho mais escuro, assim. Beleza? Ó, eu não apliquei minha classe aqui ainda. Olha lá. Hello World. A gente não vai mais ter esse cara aqui. Não. Vai ser olá, vírgula, eu sou o Igor. E aqui a gente vai colocar a classe title. Oh, ficou bom, hein? Depois eu ensino vocês como que faz os negócios dos acentos, tá? Calma aí. Já vou ensinar agora. Aqui, ó. A gente precisa colocar esse carinha. Cadê? Deixa eu pegar certinho. Aqui, ó. Aqui no head, a gente vai ter que declarar esse cara aqui, ó. Meta char7 UTF-8. Aí ele vai aceitar acento. Tipo, ó, agora. Se eu colocar olá, ele vai aceitar meu acento, beleza? Se eu não colocar aquilo, ele vai usar outra codificação que ele não entende que é acento. Ó. Olha lá. Quando vocês verem site zoado assim, é por causa disso. Eles não definiram a codificação. Beleza. Então, olá, eu sou o Igor. Eu vou usar eu tenho 29 anos como subtitle. Cadê? Aqui, ó. Subtitle. Vai ser da cor white e o tamanho vai ser 36px. Olha lá. Olá, eu sou o Igor, tenho 29 anos. Esse botão aqui eu vou tirar, eu só estava mostrando de exemplo aquela vez. E eu vou colocar uma imagem aqui, ó. Então, para colocar a imagem, a tag image, IMG. E a gente consegue fechá-la assim, ó. E daí, quando você fecha uma coisa assim, você não precisa fechar ela assim, ó. Opa, image. Beleza? O image a gente tem que fechar ela assim. Que nem a gente fechou o meta aqui, ó. Se você abrir assim, você não precisa fechar da outra forma. Beleza? E tá. Se eu colocar só image aqui e atualizar, o que acontece? Nada, né? Porque se eu vier aqui em inspecionar, se eu vier aqui, cadê? Em console, network. Aqui, atualizar. Cadê? Ah, ele não fez nada. Tá bom, beleza. Então não tem problema. Como que eu faço essa. Tá certo isso? Deixa eu pesquisar. Faz tempo que eu não mexo com isso aí. Ah, beleza. Então, a tag image, só que ela precisa de um cara chamado source. Quem que vai ser a foto? Então, se eu abrir o Google aqui e pegar qualquer foto, foto aleatória. Olha lá. Vou pegar essa foto aqui, ó. Eu posso copiar o endereço do link dela. Se eu acessar aqui, ó. Ah, no Facebook não vai dar boa. Aqui, ó. Pegar essa daqui, ó. Copiar o endereço do link, vamos ver. Deixa eu abrir o endereço da imagem. Aqui, ó. Esse é o endereço da imagem. Então ele abre a imagem. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara aqui, ó. Aí se eu atualizar a página, eu vou ter a foto desse carinha aqui. Beleza? Então isso aqui ele tá muito feio, né? E o que que ele fez com meus textos? Ó, ele deixou meus textos aqui pra baixo, ó. Então, pera aí. Primeiro eu vou comentar esse cara aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então eu fiz alguma cagada aqui. Ah, aqui, ó, eu troquei a tag pra image. Aí, ó, tá certo.
Aqui. Olha lá, eu sou o Igor, eu tenho 29 anos. Beleza? Então, colocar a imagem é tag image, source, a URL da imagem. Ah, mas eu quero colocar uma imagem minha. Então, a gente resolve isso aí. Pera aí. Aí você vai pegar uma imagem sua. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Vai ser essa imagem mesmo aqui, ó. Então a gente vai clicar aqui e vai colocar salvar a imagem como. Aí eu vou salvar ela nos meus downloads aqui mesmo. Aí eu vou pegar ela aqui, ó. E eu vou jogar ela aqui no mesmo diretório do meu site. Aqui, ó. Vou renomear ela, tá? Foto. Foto é mais fácil, né? Cara, que dramático esse zoom. E aqui em source, eu vou colocar foto.jpg. Se ela estiver no mesmo diretório do index.html, é foto.jpg. Beleza? Aí se eu atualizar minha página aqui, vai estar aqui minha foto. Então eu posso colocar qualquer foto ali. Deixa eu alterar, por exemplo. Vou pegar uma imagem. Pictures. Cadê? Aqui, ó. Tem uma imagem do GitHub aqui, ó. Vou colocar ela aqui dentro. Opa, não foi? Aqui, ó, GitHub. GitHub. Aí é só trocar aqui para GitHub e atualizar aqui. Vai estar a foto do GitHub. Entendeu? Então, é assim que funciona. Você pode colocar uma URL pública da internet mesmo. Ou você pode colocar a imagem aqui no seu próprio servidor, que é o nosso. E é isso. Então, beleza. O exercício de hoje é esse. Vão lá, criem uma página onde vocês, se não quiserem centralizar, não tem problema, mas eu aconselho que façam usando o DisplayFlex. Para rodar o servidor dessa forma, se você tiver você está no diretório Olá Mundo e o teu site está dentro da pasta site, você pode rodar o comando python "-m http serve -- directory" e o nome da pasta. Eu vou colar aqui no chat. Beleza? E daí você precisa ter um index.html e ter essas coisas aqui. Então o exercício de hoje é que vocês façam um sitezinho onde vocês colocam o nome de vocês ali, a idade de vocês e vocês colocam uma foto, assim como está o meu. Beleza? Aí vocês mudam as cores de acordo com o que vocês quiserem. Eu vou mandar esse código no chat. E aí vocês fazem como vocês acharem melhor, beleza? Então vocês alterem as cores, alterem o tamanho das fontes, tentem ficar ambientado com esse tipo de coisa. Imagina que você quer alterar a fonte desse cara aqui. Quem que você deveria mexer? Olá, olá, eu sou o Igor. Ó. É o title, né? Então você teria que alterar aqui. Então cores e tudo mais vocês vão fazer assim. Então alterem principalmente o background, mudem as cores do fundo, mudem as fontes e mudem a imagem. Beleza? Então esse é o exercício. Python. Não, Python não, HTML. HTML. E colei aqui no chat. Tá no Discord aí esse meu HTML que gera isso aqui. E em cima tá o comando que precisa para rodar esse cara, tá? Beleza? Então esse exercício fica para casa. Façam ele. Próxima aula, a gente vai aprender dicionário em Python, beleza? E a gente vai mexer com JSON. Então, a gente vai mexer com arquivos, JSON e isso aí. Depois que a gente aprender JSON, que é um formato de arquivo, a gente vai conseguir dar uma fuçada com o banco de dados também, tá bom? Daí falta isso, mas primeiro a gente vai conseguir fazer isso no front-end para que ele apareça. E daí a gente vai ter uma pequena introdução com JavaScript, que é a linguagem que funciona no front-end, tá bom? E aí a gente consegue colocar coisas animadas, fazer um botão, fazer coisas quando a gente clicar. Beleza? Espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido.
e se fez sentido para vocês, tanto a parte de arquivo como HTML.